Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está começando agora o nosso Cooper News SC de hoje. Vejam os destaques. Você vai conhecer o Programa de Educação Política do Cooperativismo Brasileiro. No quadro Temática, comentário de Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina. Capuchinha, a planta alimentícia não convencional, une beleza, sabor e saúde. No Alfa Cast Especial dos 58 anos da Cooper Alfa, você vai saber quem é o Cláudio Furlaneto, o primeiro vice-presidente. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu cinquentenário. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre Cooper N+, e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. A gente começa a nossa jornada de hoje destacando o Programa de Educação Política do Cooperativismo Brasileiro, idealizado pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, em parceria com as organizações estaduais. Aqui no estado, o programa foi implementado em 8 regiões. Seja pelo agro, que alimenta os catarinenses, pela saúde, que gera o bem-estar das pessoas, seja pela energia que move as cidades, ou pelo consumo, que garante a segurança alimentar, seja pelo transporte que gira o mundo, ou pelo crédito que faz a economia andar, em tudo, ou quase tudo, existe a marca do cooperativismo. Por aqui em Santa Catarina, somos mais de 5 milhões de associados, que juntos movimentamos perto de 110 bilhões de reais. É ou não um setor que precisa ser respeitado? Claro que sim, e nos proteger faz todo sentido. Lembre-se que em quase tudo na sua vida você vai depender de algum ato político, de algum movimento político, seja na saúde,
que às vezes falta, na educação que patina, na infraestrutura precária, na segurança, quase sempre questionada. Por isso a política está em tudo. E escolher bem faz todo sentido. Esse movimento percorreu 8 cidades, 8 macro-regiões, onde a Alcesc levou aos seus líderes o Programa de Educação Política do Cooperativismo Brasileiro. Nele, o foco é qualificar as pessoas para que elas entendam, de uma vez por todas, que a política está e sempre estará ao nosso redor. Engajar é a principal bandeira desse movimento. O assunto é política, não é politicagem. Não queremos nada com bandeira partidária, não queremos nada de puxa-saco, mas queremos informar os nossos associados tudo aquilo que os nossos representantes eleitos lá em Brasília e aqui no estado também estão fazendo. Hoje eu acho que se vota muito por amizade, por troca, por alguma coisa, então a gente gostaria que ao menos eles tivessem a oportunidade de poder definir se eu quero votar por isso ou quero votar porque ele vai me ajudar lá num projeto, no coletivo, cooperativismo, o agro, o crédito, enfim, a saúde. Então é isso que é o nosso objetivo, trazer todas as informações que a OCB consegue lá com o perfil que eles fazem dos nossos candidatos, dos nossos deputados e senadores, para nossos associados enxergarem e saberem quem é quem que está fazendo, o que estão fazendo, onde estão votando, se estão fazendo algum PL interessante para o nosso lado, se estão trabalhando contra a gente. Então acho que essa é o nosso maior mote, fazer com que a informação chegue aqui. O coordenador de Relações Governamentais do Sistema OCB, Eduardo Queiroz, expôs aos líderes como funciona a defesa da atividade parlamentar em Brasília e como esse programa precisa ser incorporado no dia a dia das organizações estaduais. O Programa de Educação Política, ele tem 2 objetivos principais. Um deles é ampliar e fomentar a cultura da participação política nas cooperativas, e o segundo objetivo do programa é ampliar a representatividade do cooperativismo nas instâncias de decisão, como o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais, Câmaras Municipais, né? Então, principalmente, em outras palavras, fortalecer o papel da Frente Parlamentar do Cooperativismo nessas instâncias de decisão, que são as nossas trincheiras de defesa e de representação nas instâncias políticas. Já o superintendente do Sistema OCESC, Ricardo Mioto, destacou o papel dos multiplicadores, pessoas que serão escolhidas pelas cooperativas para coletar sugestões que serão implementadas dentro da agenda institucional. É um programa contínuo, né? Então a gente está, quando a gente fala educação política, a gente se remete instantaneamente ao período eleitoral. Não, esse é um programa que transcende o período eleitoral. A gente também não está falando aqui de política partidária, né? A gente está falando de relações institucionais, e dentro das relações institucionais a política é fundamental. Então é um programa que está chegando na OCESC para ficar. Não é um programa temporário, ele é permanente e a gente assim vai tratá-lo. E esse é o intuito, né, dessa iniciativa. Então a gente ter essa educação política na pauta constante para formar as lideranças, formar os nossos cooperados lá, as cooperativas formarem os seus cooperados lá na ponta nesse tema que envolve responsabilidade e capacitação. É um tema sensível de se tratar, né? A gente ouviu isso ontem dos presidentes, que muita coisa... é complicado, é um tema espinhoso, algumas expressões que foram usadas, é um tema sensível, e de fato é, mas se a gente tratar ele com método, e é isso que a gente está fazendo hoje, a gente vai estar colocando método, ciência, existe uma ciência por trás da representação política, é isso que a gente está fazendo hoje aqui junto com os profissionais da OCB. Só em Lages estiveram presentes 14 cooperativas e 25 líderes, gente que terá a responsabilidade de disseminar esse processo junto aos seus cooperados. É interessante que o quadro de cooperados ele esteja consciente das políticas, independente de partido político, mas a política ela é necessária para um contínuo trabalho, tanto das cooperativas de crédito, de produção, de insumo, de consumo, os associados estarem cientes de quem vai nos representar lá na frente, né? Que cheguem lá
tenham conhecimento da base, da estrutura necessária para que o cooperativismo cresça, mas em especial também aos cooperados. O cooperativismo precisa, que ele tem força no Estado, né? E nós sabemos da importância do cooperativismo, e para isso nós precisamos saber para onde que nós vamos e quem que pode trazer os benefícios que nós precisamos. Nós temos para quem pedir e para quem trazer os resultados daquilo que nós estamos precisando. O setor está sempre com demanda de trabalho e de necessidades, então para isso precisamos ter alguém que faça esse trabalho para atender as nossas demandas, né? Aquilo que nós estamos buscando dentro do benefício de uma comunidade até e de dezenas, centenas de famílias que dependem, né? Com quase 600 mil trabalhadores em todo o país e 28 milhões de cooperados, a OCB projeta para 2027 chegar a R$1 trilhão em faturamento. Números que mostram a nossa força e que precisam ser respeitados. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo do cooperativismo agropecuário. O diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos, vai comentar sobre o dinamismo político do cooperativismo em Santa Catarina. Estamos nos aproximando do final do ano e o setor agropecuário começa a fazer avaliações de como foi a safra 23-24 e 24-25 em andamento. Após o período conturbado nessa atividade, consequência de problemas internos e externos, parece que o setor conseguiu sobreviver com certa normalidade, apesar das intempéries em algumas regiões, com frustrações de safras de alguns produtos, mas que, se comparado com o resultado dos anos anteriores, já gera um certo otimismo no setor produtivo do país. Os insumos agrícolas se normalizaram no abastecimento e nos preços, assim como as commodities se recuperaram e as expectativas de colheitas da safra em desenvolvimento são positivas, com produtividade compatível com o que se esperava. Embora tenhamos registrado coisas positivas neste ano de 2024, ainda há pendências a serem resolvidas, principalmente por parte das autoridades federais. Problemas econômicos precisam ser solucionados na esfera fiscal, ou seja, não gastar mais do que se arrecada, e passam por ações políticas, quer no executivo, quer no legislativo. O ideal é que fosse definido ainda este ano, mas não se tem essa segurança, pois os interesses setoriais e as ambições políticas de mando podem atrapalhar. O tema que mais tem preocupado o setor agropecuário são as invasões de terras que aumentaram neste ano, e parece que o governo federal está pouco preocupado com isso, para não dizer que está estimulando para que as terras produtivas, por questões ideológicas, devem ser invadidas. A reforma tributária, outra necessidade do país e que tem repercussão em muitas atividades econômicas, está se arrastando e interesses políticos e setoriais estão contribuindo para que não se chegue a um denominador comum e que efetivamente atenda aos interesses macro do país. As brigas entre executivo e legislativo nas tais emendas parlamentares é outra preocupação que acaba atrasando as soluções. E não bastasse as disputas entre o executivo e o legislativo, ainda tem o judiciário interferindo, colocando mais lenha na fogueira. O ego das autoridades é que tem dominado o cenário. Enquanto isso, o país fica travado. De positivo dos últimos dias foi o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, que pode beneficiar o Brasil. É o início de uma batalha que precisa ser travada em cada país integrante desse acordo, mas que foi dado o passo necessário para o prosseguimento, embora alguns países da Europa estejam contrários. Há que se reconhecer também que os países do Mercosul talvez serão os mais beneficiados.
devem ter maior abertura no comércio, com um bloco de países com maior potencial de consumo no mercado. Segundo se anunciou, a soma dos dois blocos, Mercosul e Europeu, atinge mais de 700 milhões de consumidores, sendo que o europeu tem o dobro do Mercosul e também é detentor de maior poder aquisitivo na sua população, portanto, com possibilidade de valorização dos nossos produtos. Mas também precisamos entender que acordos de blocos se sustentam em uma via de duas mãos. Vamos poder vender mais para a Europa, com tarifas equivalentes ou inexistentes, mas também vamos ter que comprar mais de lá, com custos mais elevados, afinal, eles estão à frente em termos de tecnologia e longevidade no mercado. Além disso, nossos produtos precisam manter a qualidade exigida pelos mercados internacionais. Portanto, o avanço tecnológico por aqui precisa acompanhar o que existe de top no mundo. E os governos de lá e de cá precisam não atrapalhar, não misturar ideologia política com o mercado, sob pena de jogarmos fora todas as conquistas que demoraram 20 anos para serem conseguidas. O acordo Mercosul, mercado europeu, foi positivo, mas precisamos elevar a régua da qualidade e desenvolvimento para efetivamente distribuirmos resultados positivos para a população dos dois lados. E agora veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Capuchinha, a planta alimentícia não convencional, Punk, une beleza, sabor e saúde. No AlphaCast, especial dos 58 anos da Cooper Alpha, você vai saber quem é Cladis Furlaneto, o primeiro vice-presidente. Para nós, 2025 foi um ano especial, de muitas realizações. Produzindo fertilizantes de qualidade, centralizando compras em busca de economia, fortalecendo parcerias com o poder público, comunicando com excelência, sempre estimulando a união e a intercooperação. Ações de sucesso da FECOAGRO no ano do seu 50º. 2026 está chegando, que ele seja vibrante e de muita cooperação. FECOAGRO, há 50 anos, cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, cooperene, mais e fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. O programa Terra Boa do Governo do Estado registrou mais um recorde em 2025.
Mais de 60 mil agricultores foram atendidos com insumos agrícolas para ampliar a produtividade agrícola. Foram 120 milhões de reais de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina. 175 mil sacos de semente de milho de alta tecnologia. 420 mil toneladas de calcário para correção de solo. Kits forrageiras, kit solo saudável, kit apicultura e apoio ao cultivo de cereais de inverno para a produção de ração também foram aplicados em Santa Catarina. Foi mais um ano de sucesso de parcerias entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, FECOAGRO, cooperativas e agroindústrias. O programa Terra Boa é uma parceria que deu certo. É importante darmos continuidade a esse programa e que ele seja cada vez mais representativo, mantendo o protagonismo de Santa Catarina. Que venha 2026 com mais sucesso no agro catarinense. E agora é hora de conhecer uma planta que é tão bonita quanto saborosa. A capuchinha é uma punk, planta alimentícia não convencional, colorida e ganhou espaço na culinária, conquistando cada vez mais admiradores. Você vai descobrir agora aqui no nosso programa quais são os benefícios da capuchinha e por que cultivá-la em quintais ou jardins é uma ótima opção para deixar a sua mesa mais colorida, saborosa e nutritiva. Oi pessoal, eu sou Cristina, sou extensionista social aqui do Escritório Municipal de Florianópolis, nutricionista, e estamos aqui na nossa horta de plantas alimentícias não convencionais, onde desenvolvemos alguns estudos e muitas oficinas e cursos para agricultores, para profissionais de saúde e diversas pessoas que têm interesse em diversificar a produção e a alimentação através das punk. Estamos hoje aqui com o Nuno Madeira, nosso parceiro de trabalho aqui da Embrapa, né, e está aqui com a gente realizando várias atividades, aumentando a diversidade de espécies que temos aqui, né, Nuno? Verdade, verdade. E essa parceria é fundamental, o trabalho fantástico é feito aqui pela EPAGRE, e a gente com um olhar aí mais de nível nacional, a gente percebe a importância desse trabalho tão cidadão, como eu sempre digo, né? Que envolve desde a horticultura, nutrição, culinária e gastronomia. É um exercício de cidadania, né? E que para diversas carreiras, né? E aqui a gente vê a diversidade muito grande, o que a gente fez foi poder contribuir com essa ampliação dessa diversidade, trazer os olhares também de experiências de outros estados, aprender com as experiências que ocorreram aqui também, né, que se iniciaram aqui, há décadas de estudos e de iniciativas fantásticas. É um prazer estar aqui no horto aqui da EPAGRE e fazer parte desse trabalho. Estamos aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE de Florianópolis, estamos com cerca de 80 espécies de punk e uma delas é a capuchinha. A capuchinha já é bastante conhecida o consumo da flor da capuchinha na alimentação, né? E é uma flor deliciosa, com uma qualidade nutricional muito boa, ela é muito rica em carotenoides, vai variando um pouco conforme as cores e principalmente a luteína, que é bem importante para a saúde dos nossos olhos, né? Então a gente consumir capuchinha vai trazendo doses homeopáticas de luteína que contribui principalmente para a saúde dos olhos, mas de uma forma geral ela é uma planta gostosa e nutritiva. E é importante também, né, o que eu gostaria de falar também é que não é só a flor que é comestível, é a planta toda. Então as folhas são super saborosas também, o caule delas também, a semente, na verdade o fruto da capuchinha, né, com o fruto dela é feita uma conserva que se chama de alcaparras de capuchinha, que fica muito gostosa. E dentro do fruto tem umas sementinhas que parece uma pimenta do reino e também pode ser utilizada para temperar os alimentos. O momento é de contar história verdadeira. O contato com a terra, o contato com os alimentos despertou em Cláudia Jorge Furlaneto o interesse pela agronomia. Com o tempo, experiências profissionais foram abrindo portas. Em 1997, surgiu a primeira oportunidade no Departamento Técnico da Cooperalfa em Chapecó. Desde então,
Outras conquistas vieram, com o ingresso no Conselho Administrativo em 2005 e a função de vice-presidente, assumida em 2009. Você vai conferir agora e vai conhecer a primeira parte da entrevista do AlphaCast especial de 58 anos da Alfa com a vida de Cláudio Jorge Furlaneto. Olá, hoje vamos conversar com um exemplo de liderança e dedicação. Preparem-se para descobrir os valores, as experiências que moldam a vida e a carreira dele, Cláudio Jorge Furlaneto. Cláudio, seja muito bem-vindo ao AlphaCast. É um prazer a gente falar com todos os ouvintes, né? A gente fica feliz em participar e esperamos contribuir com alguma ideia, alguma questão de liderança, de exemplo, né? Tomara que a gente consiga transmitir nesse sentido para as pessoas que estão assistindo. Né? Com certeza, é um privilégio te receber aqui. Para começar, a gente quer saber quem é o Cláudio. Quais características podem te descrever? Olha o desafio para começar. Eu até estava falando aqui nos bastidores, não vou revelar tudo. Assim. Mas assim, eu nasci no município na época de Itaberaba, né? Agora é Nova Itaberaba, mas meu certidão de nascimento está como Chapecó. Daí com 1 ano e meio a gente se mudou meu pai se mudou para Chapecó aqui, né? Então eu sou natural, vamos dizer assim, de Chapecó. Meu pai trabalhou 27 anos como dentista prático, na época não tinha praticamente dentistas formados, daí. E aí que eu comecei a ter contato com o campo, assim. Porque meu pai, ele tinha um Jeep na época, né? Uhum. Então levava todo o consultório odontológico dentro do Jeep. Olha aí. Né? Então ele fazia desde a região de Nova Erechim e ia até perto da tua região ali, Xaxim. Olha aí. Né? Então atendia o interior, basicamente, né? Então que eu comecei a ter contato com o agricultor, com as pessoas do campo, assim, né? Então ele trabalhou 27 anos, daí depois ele abriu um comércio aqui em Chapecó. Ainda minhas irmãs têm a loja Tigre, né? Na época era Casas Tigre. E eu comecei a me envolver com ele, ajudava ele na loja. Eu saía cedo para ir no colégio. Eu estudei, o meu ginásio eu fiz no colégio Marechal Bormann, né? Até a 8ª série. Não, até a 4ª série eu fiz no Marechal Bormann. Depois, o 5ª, 6ª, 7ª, 8ª eu fiz no Colégio São Francisco. E o 2º grau no Colégio Bom Pastor, que eu me formei técnico em Química daí. Bom, aí que eu estava comentando, né? Eu ajudava meu pai na loja. Na loja era na frente da rodoviária, antiga rodoviária aqui de Chapecó. Então eu ajudava ele a se expor, ele colocava as roupas assim fora da loja, né? E abria cedo, ele abria normalmente 6h40, no máximo 7 horas a loja já estava aberta, né? E foi aí que eu comecei a me envolver com a parte de vendas, comercial, daí ajudava na loja e na parte da tarde. De manhã eu estudava e à tarde eu ficava na loja. Daí. Aí isso foi até 84, daí quando eu resolvi fazer o curso de engenharia agronômica, daí fiz na faculdade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Daí. Quando eu estava no Colégio São Francisco, que é aqui em Chapecó, ali na Rua Uruguai, nós tínhamos uma horta, isso já era na 5ª série, né, do ginásio. E aí o irmão Marista, o irmão Adolfo, na época, ele me botou de responsável pela horta. Opa, né? E aí deu uma responsabilidade. Eu já coordenava alguns canteiros lá da horta. Uhum. E aí que começou, daí eu me envolvi com daí fiquei os 4 anos como coordenador da horta. Nós produzíamos assim, para uso principalmente interno, né, da congregação marista, Marcelino Champagnat, e alguma coisa excedente nós levávamos para casa, né? Então eu plantava mandioca, essas verduras normais, folhosas, né? E aí que eu comecei a me envolver mais assim com a ideia de, quem sabe, fazer o curso de agronomia, né? Então foi nesse sentido. Daí comecei o curso de agronomia em 84, daí me formei em fevereiro de 88, na verdade era final de 87, mas aí teve greve de professores, nós atrasamos. E aí em fevereiro de 88, antes de eu me formar, eu estava estagiando na Copalmar, uma cooperativa de Santa Vitória do Palmar, é o extremo sul do Brasil, né? Quase divisa ali com o Uruguai, daí estagiei a parte de arroz. Daí depois eu consegui um trabalho em Faxinal dos Guedes, daí trabalhei 2 anos na cerealista Faxinal. Depois, por questão principalmente de valores, eu consegui um valor melhor, assim, de salário, daí me mudei para Abelardo Luz. Então, eu conheço alguns produtores da Abelardo, porque eu trabalhei 4 anos como engenheiro agrônomo, ali fazendo orientação técnica e cuidando da parte de sementes.
E depois da história de Cláudio Jorge Furlaneto, primeiro vice-presidente da Cooperalfa, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.